Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3, que é um trecho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida essa parábola: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ver retomada a tua alma esta noite mesmo. Vai ser. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontou tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então aqui o evangelho guardar-se da avareza, né? Interessante, eu gosto muito desse evangelho, né? Porque eu sempre tento pautar a minha vida, e de novo, eu não sou exemplo, mas o evangelho é algo que tem que primar pela reforma íntima. Então aqui a gente faz um comentário de espelho. Então quando eu falar da minha vida, não quer dizer que a minha vida é um exemplo, é para ver se você enxerga a sua vida, e aí você toma as suas escolhas. A grande questão é essa, tá? Então eu acho, né, da minha compreensão, é que a grande palavra é equilíbrio. A gente falou isso no evangelho próximo da quinta-feira passada. Então a questão é o equilíbrio. Eu não posso chegar e dizer assim: a minha vida é só espiritual, e você vai comer o quê? Aí é muito bom você ser minimalista, mas porque tem pai para dar, porque tem mãe para dar, porque tem algum irmão para dar, porque tem alguém para você se escorar, entendeu? Aí ao invés de você ser algo para somar, você se torna um peso. Que caridade é essa? Entendeu? Que você dá para os outros do que não é seu e depois vira um peso nas costas dos outros. É desequilibrado, entendeu? Não, agora eu vou só fazer caridade. Sim, mas para dar você tem que ter. O que é que você tem para dar? É a pergunta que eu procuro me fazer. Então, assim, aquela estrela de Davi eu acho bonito, não? Independentemente se ela é símbolo de Israel ou não, mas o símbolo estrela de Davi significa equilíbrio para muitos intérpretes, né? Você vê que é um triângulo equilátero, né? Os três lados são iguais, apontando para cima com base embaixo. Então eu tenho que ter muita firmeza onde eu estou e não esquecer de Deus. E ele cruza, né? Porque é um triângulo equilátero para cima, quer dizer, muita base em Deus e não esquecer onde eu estou. Então é equilíbrio. O que eu não fiz. Hã? O que eu não fiz. É assim, olha, muito interessante o que você está falando. Ele falou assim, pessoal que não está ouvindo, pelo que eu não fiz.
eu gosto muito a gente tem falado, eu tenho aprendido muito também com algumas experiências, força e esperança de anônimos. E lá tem uma frase muito legal que diz que seja o passado passado. Por mais, aqui quando você traduz isso para a linguagem do Livro dos Espíritos, ele diz assim: por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, assim, essa coisa de ficar olhando pelo retrovisor não é marca nossa. Então, o que eu posso fazer hoje, né? Cai de joelho diante de uma dificuldade, como Paulo caiu cego. Senhor, o que queres que eu faça? Se as coisas não estão funcionando bem, algo me trouxe até aqui, né? Então eu vou ter que refazer esse caminho. Me mostra como fazer. E aí eu vou fazer. Porque para tudo tem jeito. E aqui, antes de você compreender a existência de um espírito imortal, ou ouvir falar de espiritismo, o pessoal diz assim: só não tem jeito para a morte. Mas quando você fala de espiritismo, essa parte também tem jeito. Entendeu? Então é o que eu estou dizendo. Eu vejo, né, há dificuldades, por exemplo, quando você fala de situações, né, querer achar que você também tem culpa demais no cartório. Mas peraí, cada pessoa tem a sua lenda, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, cada pessoa tem as suas escolhas. Aí é outro lema muito bom de Anônimo: viva e deixe viver. Eu vou fazer o que eu posso, mas eu não posso mudar você, eu posso mudar a mim. Terapeuticamente, esses problemas psiquiátricos, psíquicos, realmente a gente não encontra com facilidade uma solução rápida. Mas, né, a medicação é potente. Eu digo porque eu convivi, o meu pai teve problemas psiquiátricos, eu acompanhei ele na época, a última internação dele foi naquele hospital Meirelotos, né? Hoje é um prédio. Eu fui lá, eu ia lá todo dia, eu ficava lá com ele, via como era. E eu vou dizer a você, meu amigo, medicamento não precisa amarrar ninguém não. Eu vi um cara lá bater em 30 homens lá. O cara deu diazepam nele, no outro dia ele não sabia nem levantar uma colher para comer. Não levanta não, desaprende a andar. Medicamento é pesado, é pesado. Você não acreditava, vamos chegar lá para agarrar e ninguém segurava, vamos parecer uma aranha, drogado, maluco. Quando botaram nele mesmo, amarraram, e quando deram a medicação, no outro dia, rapaz, uma pessoa botava a colher na boca dele, dizendo a ele como era que mastigava, porque é pesado, meu filho. E o que é uma pessoa de coma? Então não tem, estou só trazendo a perspectiva que eu posso não regular com facilidade nem proximidade, entendeu? Mas a terapêutica é pesada, entendeu? Os remédios são muito... Aquilo ali é muito mais forte do que uma corrente. Eu não vi uma nem duas pessoas lá sem andar, não. Eu vi várias. É só dar uma carga. E quando dá, é impressionante como é que o medicamento... Um dos, né? Esse eu estou falando de um que eu vi. Fora outros. Cara de 18 anos não tinha. Então, a primeira perspectiva, eu só estou dizendo o seguinte: jeito tem, não é rápido, né? Até a pessoa se encaixar com o medicamento, tem tudo isso. Meu pai tomava haloperidol, né? Na época o Aldol, vai, entendeu? Você vai desmamando, vai encaixando uma dosagem. Lógico que isso leva tempo, mas eu só estou mostrando que eu acho que é a maior caixa difícil da gente entender, é regular a mente humana. Mas ainda assim tem tratamento. Tem tratamento, né? Agora, com paciência, com cuidado, né? E por aí vai. Mas a escolha de quem tem a capacidade psíquica para escolher, ela é que é relevante a nível de evangelho. Porque o equilíbrio também, ele tem a ver com você ter o alto amor. Porque se você não se ama, como é que você vai ser capaz de amar ou de receber amor de alguém? Então, nessa questão do equilíbrio, tem que, não é só amar, é amar ao próximo com a
Ti mesmo, tem que se amar para ter a parte de amar os outros. Isso não é egoísmo. É o ajuda-te que o céu te ajudará. É saber pôr cercas, é saber pôr limites. No mesmo limite do dinheiro é o limite das questões emocionais. É muito difícil a gente estar num relacionamento tóxico e equilibrar-se para se amar e saber os limites. Saber a hora de dizer não, saber a hora de fazer uma internação. A última internação do meu pai, um dia ele estava lá agressivo, porque ele não era assim, tá? Quando eu cheguei, eu disse: olha, você vai se internar hoje. Eu nunca tinha visto que ele teve uma crise antes de eu nascer. Eu já vi ele tomando medicação e convivendo bem. Ele lá e minha irmã acuada, minha mãe com medo, eu disse: você vai se internar hoje. Ah, não sei o que, eu disse: você vai decidir, tá? Você vai porque quer, ou você vai à força. Aí você, venho já. Trouxe 3 pessoas e agora? Vai pra onde? Não, tô lhe falando. Bora, eu vou. Bora. Cheguei lá no almoço do meu tio. Quantas pessoas? Você tem coragem de internar seu pai? Tenho. Porque quem ama, cuida. Ah, mas o que vão dizer? Sim, meu amigo. Eu estou aqui para fazer o certo, que eu acredito que é certo para Deus e para a opinião de vocês. Ou eu tenho um tipo de carência que eu vou deixar de fazer o certo porque você vai dizer que não é, ou porque eu, se vou sentir essa falta... Meu amigo, você não está bem, você vai ser internado. E foi internado, e todo dia eu ia para lá. Foi, acompanhei o tratamento, até ele receber alta. Estava amanhã com ele lá. Ficava lá, começou pior, e aí foi se adequando, passou bem um mês. Aí nunca mais teve problema, voltou. Aí porque a pessoa tem problema, eu vou deixar ela me cuspir, me bater. Não tem tratamento. Por que você não toma atitude? Tem algum... Que amor é esse? Meu amigo, não esqueça de eu sentar na mesa e o pessoal... Rapaz, tu tem... Mas claro! Depois se provou que foi bom, que foi relevante, mas no dia... Meu amigo, você vai. Ai, você tinha coragem de amarrar? Claro. E ele sabia que eu tinha. E graças a Deus não precisou. Então, por amar, a questão do equilíbrio, Emmanuel diz isso: o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas às vezes tem que ser dito. Ora mais, você está com uma pessoa que tem problema com droga, com alcoolismo, drogalista, que lhe bate, que meu amigo, gosta de você, quer beber? Rua. Quer recuperação? Vamos ficar por aqui. Se não quer, tchau. Nhenhenhen, bababá, e conversinha, e passadinho, isso é besteira. Eu penso assim. Aí é um desequilíbrio, entendeu? Eu tenho coisas a fazer... Aí vem, não, porque emocionalmente, ou porque alguém vai falar, eu não faço o que eu tenho que fazer. O filho drogadicto, que eu escutei muitos depoimentos, até sugiro para vocês um vídeo. Está no YouTube sobre Neuróticos Anônimos. Você bota Neuróticos Anônimos. Era desprendimento emocional, o nome era esse. Acho que é. Você botar Neuróticos Anônimos, só tem, é o vídeo, você só tem o áudio, né? Porque é anônimo. Mas a mulher dizendo que a filha, eu já contei aqui, histórias verdadeiras. Eu conheço a pessoa, não posso dizer quem era. Ela dizendo que a filha, ela só tinha uma filha, a filha dela caiu na droga, linda,
começou a sair com outro, sei o que, droga, começou a tirar as coisas de casa, era ela e a filha, minha filha, essa casa é nossa, essa vida é nossa, e a filha caiu na droga e começou a querer dar nela, vender as coisas dentro de casa, e ela desesperada, a menina não queria tratamento, ela conheceu a programação de pessoas que convivem com quem tem problema com droga, né? O Narcóticos Anônimos é o drogadicto em recuperação. O Naranon é a família, é a pessoa que é afetada, né? Aí ela conheceu a programação de Neuróticos Anônimos, que é quem tem problema com emoção, conheceu o que era codependência, viu o problema dela, que ela não dava basta na filha dela, não era por causa da filha dela, é porque ela ficava nessa de querer se sentir culpada, ou porque ela se sentia, não queria ser vista como ruim pela filha. Ou por isso, aí ela entendeu que não, ela tinha que se cuidar para que ela pudesse cuidar. E que a filha dela tinha tratamento, mas ela tinha que querer. Porque no caso ela não era uma pessoa que tinha um problema psiquiátrico, ela tinha um problema com drogas lícitas e ilícitas. E que levou a vida dela ao descontrole. Só que ela não assumia que tinha esse problema. E ela entendeu pela programação que ela não precisava viver aquele relacionamento tóxico, mesmo com a filha. E ela conta que disse para a filha dela, a filha chegou lá muito doida, querendo as coisas para dinheiro e para vender, ela disse, não. Aí o doente, ele fica querendo manipular e tudo, ela disse, não. Aí ela partiu para cima dela, não levante a mão para mim, saia da minha casa. Ei, essa casa é nossa. Aí disse, quanto foi que você pagou essa casa? Essa casa é minha. Aí, mãe, a senhora nunca disse isso, né? Não, eu comprei, a casa é minha. Se você quiser entrar em recuperação, vá para um grupo de narcóticos. Que besteira é essa? Eu não tenho problema não. Pois pronto, pois desocupe porta da rua, é a serventia da casa, essa casa é minha, saia daqui. Mãe, se você não sair, eu vou chamar a polícia. Mãe, só tem coragem de chamar a polícia para mim? Tenho. Vou chamar. Você vai sair ou quer que eu chame a polícia? A menina saiu. Nunca era sempre essa manipulação e bababá. Ela disse que não sabia o que era. Quando ela bateu a porta, ela sempre chorava no canto da porta. Ela ficou dura. Quando a menina saiu, ela se acabando de chorar. A menina ligava, ela não atendia. Ligava uma voz que estava muito doida, não atendia. Passou, uma semana, 2, 3. A filha ligou com a voz sóbria. Amanhã, mãe, viu que ela estava bem, né? Sóbria. Diga, minha filha. Tô limpa já há 3 dias, mãe, sem usar. Ô, minha filha, que bom. Mãe, eu estou frequentando Narcóticos Anônimos. Oh, que maravilha, minha filha. Pois se quiser vir para casa em recuperação, venha que a casa é nossa. Que ensino é fundo de poço, meu filho. Quer fazer certo? Venha. Quer fazer errado? Quer subir? Vamos junto. Quer descer? Desce só, cara. Não quer dizer que você não ore, não quer dizer que você guarde mágoa, quer dizer o seguinte, desse jeito eu não quero. E pronto. Eu oro por você, eu torço por você, mas desse jeito comigo, não. Onde é que está? Aí, a perspectiva da avareza. Será que você às vezes não considera, não se tem por uma conta alta demais de valor e você não quer perder nem uma cotinha disso? Porque você tem uma codependência que é uma dependência, uma escravidão à aprovação dos outros. Ao invés de você amar a Deus, querer fazer o que é certo para Deus, querer ser amado para Deus, você está preocupado se as pessoas
confirmam você, porque você não se ama, então você precisa se sentir confirmado pelos outros, e aí é a sua riqueza, entende? É o seu egoísmo de você ficar toda hora querendo mostrar para os outros que você é quem você não é. É o que eu estou dizendo. Será que se eu tivesse com esse capital tão alto de egoísmo naquele dia, sabendo que as pessoas iam falar mal porque eu era capaz de mandar internar meu pai à força, eu tinha internado? Nada. Porque eu não ia aceitar que alguém dissesse alguma coisa que tirasse um pouco do capital da minha imagem. Que eu não estava preocupado em agradar a Deus, eu estava preocupado em me sentir aprovado pelas pessoas. Isso é coisa de quem não se ama. Não toma a atitude que é para tomar, porque todo mundo sabe, Deus faz a gente intuir o que é para a gente fazer, mas a gente não quer. Sabe aquele negócio do cigarro que tem a plaquinha dizendo que mata e não sei o que, e você não quer nem saber e fuma? Você sabe o que tem que fazer, mas porque tem algum capital, alguma coisa para você que te dá prazer, algo como as pessoas te aprovarem ou coisa do tipo, você não deixa de fazer. O avaro aí está em cima disso, dessa imagem para os outros. Vocês conseguem enxergar alguma situação da vida de vocês que isso acontece? Aí fico transferindo a responsabilidade. Evangelho é para a reforma íntima. Eu não posso fazer reforma se eu acho que está tudo bem. Eu tenho que ver defeito para poder ajeitar, mas eu tenho que ver o defeito e não entrar numa coisa que eles chamam de autopiedade, sabe? Ficar me lamentando. Não, meu irmão, atitude, cara. Abriu a porta, fecha. Agora não é rápido. As coisas acontecem no tempo de Deus. Você tem que tomar atitude, o resultado é com Deus. Então tem que começar o caminho. E nunca parar. E nunca parar. Então eu percebo que quem não se ama de verdade, ou nem um pouco, tende a se comparar muito. Porque não se vê e nem se olha como alguém que tem que agradar a Deus. E fica fazendo as coisas não é para agradar os outros. Isso não é uma coisa de caridade para se agradar a outra pessoa. Não, você está fazendo isso porque você é viciado na aprovação dos outros. Você não está sendo bom porque você é bom, não. Você está fazendo porque você tem um vício. Você sente prazer, o teu cérebro dá dopamina, você goza quando alguém faz assim para você, ó. Confirma você. Então você se alimenta disso. E ao invés de estar pensando em Deus e no que é certo, você está pensando em se sentir. Você faz uma coisa, aí você assim, não acha não que eu estou certo? Não estou não, fica desse jeito, porque você quer aquilo ali, ó. Você goza se a pessoa fizer assim, ó. Sabe? Tá certo. Exatamente. Lá em Anônimo diz isso. O problema não é álcool, não é droga, é o egoísmo, é o egocentrismo. O cara vai fazendo porque todo mundo faz, porque ele quer ser aprovado por aquele grupo ali. E vai aumentando. O prazer primeiro não é o da droga. O prazer primeiro é dele se sentir aprovado por aquela galera que faz. E o morto de medo de ser rejeitado se ele deixar. A grande questão é se conhecer. O espiritismo, uma parte dele é filosófica. Conhece a ti mesmo. É enxergar essas coisas em si. Na sua meditação.
na sua autoobservação, no seu autoconhecimento, identificar o que é de você, que é você, e quanto de você é algo que você vive num círculo vicioso de querer se sentir aprovado, confirmado pela opinião dos outros. O quanto aquilo pesa dentro de você, o quanto aquilo te dá prazer. Porque o vício não é só a droga. Entende? Antes dela é esse prazer dessa sua alta conta com relação à sua imagem, com relação os olhos dos outros. Talvez aqui seja a raiz de quase tudo que está prejudicando a vida da gente. Talvez seja isso. Então você trabalha mais por dinheiro, por não sei o que, mas não é porque você precisa do dinheiro. Muitas vezes é porque você quer mostrar que você é mais rico do que os outros, para outros te acharem rico. Aí o problema canta, né? E quem não tem isso? Quantas vezes na minha meditação diária eu não paro e digo assim, eu começo a tentar entender uma coisa que está me incomodando, e algumas vezes eu parei e eu tenho que ter honestidade absoluta com duas pessoas. Com quem? Comigo e na pessoa de Deus. Eu não posso amassar a realidade para Deus. Algumas vezes eu comecei a conversar aqui na minha meditação de Senhor, toda essa raiva que eu estou sentindo, essa resistência que eu tenho a essa pessoa, sabe como é o nome disso? Inveja. Que bom que eu posso dizer para Deus que eu tenho inveja. Se ela existe, eu não posso dizer que é bom ou que é ruim. Eu tenho que olhar para a realidade como ela é. Só isso. Há inveja em mim? Senhor, há. Se você quer uma coisa, diga para Deus. Depois vai mudar. Porque aquilo ali, quando você está amassando, querendo preservar a sua imagem para os outros, você se engana. Então eu tenho que ver esses momentos. Tem sido muito salutar eu chegar a ter abertura com Deus e dizer, Senhor, é isso que está acontecendo. E eu não estou conseguindo segurar a onda, Senhor. Na verdade, eu quero o mal dessa pessoa. Se eu quero, eu não estou pedindo a Deus que faça mal a essa pessoa. Eu estou apenas vendo o que é que tem dentro de mim e abrindo aquilo para mim, para Deus. Ao invés de eu ficar amassando, não, mas é porque ele fez isso, é assim que ele faz, né? Não, se eu estou com inveja. Senhor, é inveja que tem dentro de mim. Senhor, aqui é ódio. Aí eu estou deixando de ser avaro com essa imagem que eu quero mostrar para os outros, manipular os outros, enganar os outros, inclusive a mim e a Deus, e eu estou sendo abundante em realidade. Muito linda a palavra, porque essa palavra, o pessoal, em Deus, humilde vem de humus, é botar o pé no chão, é ser realista. É diferente, entende? Você querer o mal de uma pessoa. Querer. Você dizer para Deus, Senhor, eu quero o mal dessa pessoa. É isso que está atendendo no meu coração. Hoje. É o que tem para hoje. Pode ser que amanhã eu mude, hoje eu quero o mal dessa pessoa. É diferente de eu dizer assim, Senhor, se acontecer o mal com ela, eu vou andar de joelho no chão, meio-dia no sol, subir a escadaria da igreja de Canindé. Eu faço uma promessa, eu vou botar uma macumba, Entende? Mas tem gente que faz isso ou não? Se eu não prestar atenção, eu faço tudo para prejudicar a pessoa. Hoje, ao menos eu não faço para prejudicar.
hoje, eu acho que é um grande passo eu ao menos enxergar isso que acontece dentro de mim. É todo o tempo? Não, é às vezes, né? Assim, às vezes acontece. E por mais que eu não possa ainda virar, eu ao menos consigo não agir, nem pedir, nem ir contra. E às vezes o final disso é orar pela pessoa e orar por mim, pedir a Deus que tome conta daquela situação. Aí a humildade no sentido do pé no chão, entendeu? De mostrar para Deus sem maquiagem. Como é que chama agora na internet? Sem filtro. Que é isso que tem dentro de mim? Ou a gente não tem essa avareza? A gente criou uma redoma, egocentrismo. A gente fica no meio, né? Todo mundo se exploda, menos nós. Menos a nossa família. O egoísmo e egocentrismo. O egoísmo fica aumentando aquilo, inflando. Que é diferente de auto-amor, né? Auto-amor, eu quero ser melhor do que eu mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Eu estou trabalhando para mim e para Deus. Egoísmo não, por eu não me amar, eu fico querendo ser melhor do que os outros. Aí eu fico alimentando aquilo. Então é por isso que a medida do ter não enche, porque nunca eu vou conseguir ser o todo, a não ser que eu seja Deus, e eu não sou. Então eu vou ter muito pico de depressão, de desespero, de ansiedade, porque eu não consigo. Sempre aparece alguém que eu acho que é mais bonito, que é mais rico, que é mais inteligente, que fala melhor, que canta melhor, que joga melhor bola, que faz sexo melhor, enfim, sempre vai ter alguma coisa. Porque quando você não se ama, o jardim do outro é sempre mais verde. Então, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo usar esse espelho, né? A avareza, eu acho que tudo, essas outras coisas que são a ponta do dinheiro e tudo, tem muito a ver com isso. Você se colocou numa redoma egocêntrica, se colocou no centro de uma coisa em que você, por não se amar, você se esconde de todo mundo, inclusive de você e de Deus. Esconde quem você é. E é muito difícil, gente, manter uma mentira. Não é não? Porque uma mentira chama outra, e aí vira uma coxa de retalhos. Então pronto, onde é que está o teu tesouro? Onde está teu tesouro? Onde está o teu coração? Você é um ouro de tolo. Você quer mostrar para todo mundo que você é bom, que você é rico, que você é para os outros, porque você carece daquela aprovação. E fica numa redoma. E você se torna avaro porque você não se abre. E por não se abrir, aí vem, você se tranca com tudo, inclusive com os seus sentimentos. Por não se amar, acaba sendo incapaz de dar amor e incapaz de se sentir ou de receber o amor de alguém. Quem não se ama é incapaz de se sentir amado. É como uma picada de droga, entende? Ele sente aprovações, que ele sente aquilo. Ele faz um sexo bem uma noite, ele sente aquela aprovação e depois já não é nada. Ele não se sente amado, ele não sente a plenitude. Ele tem o prazer de comprar uma joia e amanhã ela não vale nada. Ele tem aquele prazer das pessoas verem aquela joia naquele dia. Ele tem o prazer de comprar um carro e aí todo mundo aprova, depois como não veio mais, não vale mais nada. Então ele compra mais coisas, e faz mais sexo, e mais coisas, e usa mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, que ele está ali na redoma. Ele está toda hora dizendo para os outros que ele é de diamante, que ele é ouro, que ele é valioso. E a única coisa que ele não quer ver é quem ele realmente é. Aí a vida é isso. Quantas mulheres você já ficou? Quanto dinheiro você já ganhou? Quanto forte você é no crossfit? Quantos pneus de trator você vira? Quantos meninos você fez?
Quantos livros você escreveu? Quantos títulos você... É só fazendo, entendeu? Para esconder, para você ficar... Sabe o que é? Você tá botando um monte de papel em cima, você tá escondido, é isso aí. Você tá botando um monte de coisa para que o pessoal olhe para as coisas, mas não veja você, porque você não se dá o verdadeiro valor. Gladstone, Francisco Maurílio, pode descer, viu? Rafael, Rebeca e Gabriela. Desce, lá onde... Um rei. Lá na entrada, você fala com a moça da recepção. Então, quando eu vejo as pessoas falando comigo sobre meditação, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade. Porque ela tem muito medo de se deparar com ela. Nua e crua. É por isso que eles diferenciam solidão de solitude. É ter uma plenitude quando você está só. Você está se escondendo há tanto tempo que você tem medo de ver o que é que tem, entendeu? Então, quando você começa a descascar, igual a cebola, né? Descascando a cebola, é um livro de codependência não, descascando a cebola. Vai soltando as cascas, você vai encontrando o que é que tem dentro, o que é que tem dentro, o que é que tem dentro, até você se encontrar. E olhar. Eu sou assim. É tão invocado isso porque você não precisa falar para o outro. Você precisa falar, no primeiro momento, para você, para Deus. Mas a gente tem dificuldade. Né? Já prestar atenção? A pessoa chega assim: quem é aquele ali? Tem que dizer que ele é alguma coisa. Você não é capaz de... A gente tem dificuldade. Se dizer assim, o Renato é o quê? Né? Ele é o quê? Ele faz o quê? Tem o quê? Tudo é externo. Mas aquilo a gente fica doido se não souber. Porque a gente só tem aquilo, entendeu? Se a gente só lida com aquela moeda, a gente só sabe entender aquela moeda. E aquela moeda não nos atende, porque aquela moeda é uma moeda de fuga. Então é uma fuga com a outra. Eu vou dizer, hoje, né? Meu pai está passando por uma situação interessante, né? Porque eu chamo ele meu professor. Falei aqui outras vezes, porque ele tem 91, pouco, e ele tem demência hoje, não anda mais, tá, não sabe de nada. E eu comecei a perceber, desde quando ele começou a falhar, que tinha gente que olhava e dizia assim, por que Deus não tira logo, né? E algo lá dentro da pessoa fica pensando se aquilo ali é uma perda de tempo ou não. São temas levantados pelo Espiritismo sobre a eutanásia. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim aquilo ali. Até falei, né? Aí eu disse assim, rapaz, eu converso comigo, converso com Deus, mas eu vou conversar com arrumei outra coisa para eu conversar. Diz aí quem foi? O chat GPT. Ah, mas foi bom demais. Eu disse assim, GPT. Foi mais ou menos assim. Por quê? Aí comecei a discutir sobre velhice. Assim, por que a sociedade rejeita? Por que isso? Por que aquilo? Aí ele diz assim, e você fala umas coisas assim, quer que eu fale mais? Ele diz assim, né? Fale. Isso eu estava numa viagem, estava no avião, 3 horas no avião. Aí quando ele começou a chegar em pontos, ele chegou num ponto, ó, cara, que eu não tinha pensado. Isso eu falo não de mim, eu falo de sociedade. Mas na verdade eu queria falar de mim, porque algo dentro de mim, de alguma forma, compactuava com aquele raciocínio. Às vezes se pergunta, por quê? A pessoa diz, não, eu queria morrer cedo, porque eu não quero dar trabalho a ninguém. Não, você não quer estar numa posição em que a pessoa lhe ache vulnerável. Você só quer estar na posição em que você é o dono das cartas.
De novo, você quer ser mais, você não quer ser menos. Isso aí para você é menos. Aí comecei a perguntar, ele começou a responder. Diz onde é que o GPT caiu. Utilitarismo. Aí eu, poxa, eu tenho isso. Até na minha fala, eu comecei a perceber que a minha fala era muito assim, de utilidade. E querendo compreender que quando uma pessoa não está fazendo dinheiro, não está conversando, não se lembra de você, é como se ela fosse inútil. Ele começou a falar, eu comecei a perceber. Aí eu disse, isso existe dentro de mim. Aí eu disse, e o que fazer? Só essa conclusão. E o que fazer então com as pessoas que têm autismo, problemas psiquiátricos, jovens que vão passar a vida inteira? Aí eu comecei a assistir vídeos de mães que estão lidando com filhos autistas. Eu comecei a trabalhar aquilo em mim, porque minha mente rejeitava. Idosos. O que aconteceu? A minha convivência com meu pai melhorou ou piorou? Melhorou. Só para encerrar isso, eu estava na Alemanha agora, semana retrasada, né? Eu fui no Museu do Terror, que era onde das questões nazistas, né? Aí tinha uma propaganda lá dos anos 30 que dizia assim, tinha um idoso demente numa cadeira. Aí dizia assim, este homem custa 60 mil francos para você. Ou seja, porque ele estava dizendo que para a nação alemã, que eles eram puros, que eles eram fortes, entendeu? Uma pessoa idosa, doente, demente, só era um peso. Aí aquilo impactou, mas eu vi que a sociedade é velhofóbica, etarista, e vai contra o autista, o que tem problema psiquiátrico e tal. Por quê? Porque a gente quer sempre mostrar que a gente é útil, porque isso nos dá valor, né? Assim, e ao mesmo tempo que a gente é assim o ladrão, porque ele é ladrão, ele acha que todo mundo rouba. Então ele acha que também o outro só pode ter valor se ele estiver sendo útil economicamente, psicologicamente. Então, tá vendo? Só para passar para ela, quando a gente para por um momento de percepção, tentando buscar a verdade com sinceridade, como certas coisas na cabeça da gente, a gente nem percebe, mas elas começam a se diluir, se desmanchar, e a gente melhora ou piora? Melhora. Diga. O meu avô, ele teve 9 anos de Alzheimer, né? Uma doença extremamente degenerativa. E em algum momento eu li que essa doença, segundo o Espiritismo, né? Eu queria saber a veracidade dessa informação. Em algum momento eu li que essa doença era que o espírito dele se depurar aqui na matéria antes de fazer a passagem. Eu vi isso. Eu compreendo que é uma vertente. Eu compreendo que é uma vertente. Nós não temos todas as respostas. Mas não só para ele. Porque, como eu estou te dizendo, como é que eu disse que eu chamo meu pai hoje? Meu professor. Como ele está me ensinando. E aí eu comecei a falar para as pessoas em casa. Minha mãe brigava, que ele bate, às vezes. Não bata! Mãe, ele é um bebê. Sabe, tinha uma esperança nela de que ele ia... Ele não vai. E aí eu encontrei uma utilidade. Sabe qual foi? Que eu compreendi que a finalidade da vida é pra gente o quê? Já falei aqui algumas vezes. Aprender. Principalmente aprender que a gente não é Deus e que as coisas acontecem do modo e no tempo de Deus. E aí eu encontrei qual é a maior utilidade de uma pessoa assim? É mostrar os desígnios de Deus que são insondáveis. Mas como a gente, quando se dispõe a aprender, a gente aprende. Então hoje, eu não sei nem quantos beijos eu dei no meu pai.
Tudo que é possível. A gente comprou um guincho, para ser mais leve para ele, um guincho de levar. Ele troca de lugar, ele não fica só acamado, ele levanta no guincho, bota cadeirinha nova, tudo direitinho. Ele é banhado, cheiroso. Eu tenho certeza que é raro ver um bebê cheiroso como meu pai. Pelo cuidado que a minha irmã, minha mãe tem. Gente, eu menos, mas eu fico impressionado como ele revolucionou, depois principalmente dessas minhas conversas até com o GPT, que eu não tinha coragem talvez de começar a perguntar isso. E quem é que fala sobre isso? Quem é que quer falar sobre isso? Então começou aí, eu querer ver. Só, senhor, é uma coisa que eu não entendo. Como é? Aí vai perguntando e falando e meditando. Aí eu digo, mas, poxa, que utilidade, né? Porque me veio a pergunta. E aí, será que é por acaso? Eu comecei a estudar isso, a ver isso. Na época da pandemia, eu nem sabia que existia essa palavra etarismo, velhofobia, né? Eu nem vi. Fui descobrir na pandemia. Aí agora eu ir na Alemanha, do nada eu achar essa foto, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Essa propaganda. Porque eu vi que eles eram explícitos, eles eram diretos nisso. A gente não é direto, mas a maioria das pessoas pensa daquela forma. Quer dizer, o nazista dizia, eu sou assim. E o egoísta, ele é assim, mas ele não diz. Porque ele acha que ele vai ser condenado pelos outros, mas lá no fundo ele quer. Tanto ele quer que aquilo ali aconteça, como ele parece, ele evita de estar perto de idoso ou de pessoa que tenha demência, porque ele acha que pega, ou porque ele não quer lembrar que aquilo pode acontecer com ele, entendeu? A pessoa não quer conversa. Então não é raro você encontrar o tema de um idoso, solidão. Ninguém quer conversa. Aí, ó, outra coisa que você tem de muita conta, né? Que você está sendo avaro, né? É o seu tempo com uma pessoa dessa. Eu vou lá não, porque ele não me conhece. 9 anos, não fala comigo. A gente não quer. Ou aí também não tem avareza? Eu vejo gente querendo se matar. Gente querendo ir fazer um monte de coisas. Mas, pois, se tua vida não tem valor, tá aí um segmento que você poderia. Vai ser uma pessoa que dá atenção a idoso demente. A maioria das pessoas não quer, não. Pode até ter lá um tratador para banhar e tudo, porque aquela pessoa não te dá o teu vício. O que é o vício? A confirmação. Ela não te conhece. Entendeu? Você cria um menino assim, olha, é a fulana. A pessoa nem te olhou. A gente não quer. Então eu estou aprendendo, porque eu acho que viver é isso. E eu encontrei, quer dizer, na verdade, tudo na vida tem uma utilidade. E uma das utilidades que eu encontrei nessa situação é isso. Está mudando a minha forma de pensar. Está mudando a minha forma de pensar. Inclusive comigo. Sobre o envelhecimento. A gente tem uma rejeição. Eu vi as mulheres, né? Tem um movimento de mulheres que agora não pinta mais o cabelo e tal, né? Aí eu escutei muitas palestras sobre isso na época da pandemia. Aí ela dizia assim, é porque eu cansei de estar toda hora seduzindo. Ó, tá vendo? É um tema interessante. Né? Até que ponto aquilo ali é pra você e até que ponto é porque você quer se sentir aprovado pelo outro e quanto você não gasta seu tempo com isso. Eu vejo pessoas, outro dia eu conheço uns pastores, né, que eles gostam muito de malhar
sabe, de utilidade e tal. Aí o cara já com 70 anos, não, mas eu corro de kart, eu faço isso, eu malho, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi brincar lá no negócio de beach tennis, né? Aí teve um negócio aí no braço, que o músculo cai e fica igual o braço do Popeye. E o cara disse, olha cara, pela tua idade não compensa, né? Vai ficar assim e é bom tu não fazer mais. Porque às vezes a pessoa começa a falar, gente, sobre envelhecimento. Ela fala como se ela comesse certas coisas, se ela fizesse certos exercícios, ela não fosse, mas vai. Não quer dizer que você não se cure, mas você é uma ilusão muito louca, né? Dor, velhice, doença e morte, gente, é para todos nós. É claro, são 4 nobres verdades. Mas tá entendendo? Ó? Tá aí outra coisa que a gente colocou numa ilusão, né? A gente quer se colocar sempre como forte, como jovem, com essa utilidade material. E a gente faz tudo para preservar essa imagem, mas não é verdade, é só uma imagem. É só uma imagem. Mas como é forte para nós isso. Eu acho esse tema fantástico, né? A avareza. Porque aí a pessoa quer botar só lá na ponta do dinheiro, entendeu? O dinheiro é uma decorrência. O que na verdade a gente quer poupar é vento. É essa imagem que é apenas uma imagem que é falsa, que a gente fica alimentando para mostrar para os outros, porque a gente se sente prazer ao ver o outro aprovando. Quando eu era pequeno, né, todo dia quando era tardinha, aí eu tomava banho, eu fui criado por um tio, né? Aí eu tomava banho, penteava o cabelo assim de lado, né? Naquele tempo tinha uma colônia Johnson, né? Botava aquilo bem muito assim, passava no cabelo, trocava de roupa, aí eu chegava e dizia assim, tia, eu tô bonito. Tinha que ele dizer que eu tava bonito. Se ele não dissesse, eu tava bonito. E vez por outra eu vejo assim, eu não estou muito focado no que as coisas têm que ser. Às vezes, quando eu presto atenção, eu estou focado se a pessoa está interessada ou não está. Se a pessoa está gostando ou não está. Se ela está me achando bonita ou não está. Esses momentos são os momentos de meditar, para a gente ir alinhando isso. Olha, é para você estar olhando aqui para você e para Deus e trabalhando no ambiente. Regiane, Francisco de Assis, Aline Jackson e Cleanderson. Traz pro evangelho. O que o cara, ele disse, ó, o cara já era rico, mas ele trabalhava 24 horas por dia para mostrar para os outros que ele era cada vez mais rico. Para fazer o que com a riqueza? Nada. Só para mostrar aos outros que ele é. Mas entenda, Deus, para Deus você já é. Você não precisa estar toda hora mostrando para os outros que você é. Mas de novo, você tem que se amar para isso. Para encerrar, sempre que eu estou nessas recaídas assim, isso acontece. Não é toda hora, mas a gente oscila. Mas quanto mais a gente vai mergulhando e compreendendo, esse concreto vai amolecendo, e a gente vai vendo o que é pedra, o que é cimento, o que é água, e depois aquilo vai melhorando. Quando a gente começa, igual o Matrix, ele vê o que é o 0 e o 1 dentro de você. Eu tenho um áudio aqui, que é um trecho do Osho. Sempre eu gosto de lembrar dessa história. O cara chega, o Osho era muito famoso, né? O nome dele era Bhagavan Rajneesh, né? Tinha até uma cidade nos Estados Unidos, foi feita para ele, Rajneeshpuram. Então a multidão, né, era louca pelo Osho. Ele só botou esse nome dele, Osho, ele já estava na Índia de volta, perto de morrer. O nome dele era só Bhagavan Rajneesh. Aí o cara chegou e disse assim, Osho, eles tinham lá o
Budan Hall, era um auditório, né? Que ele se sentava lá e às vezes ele falava, as pessoas ficavam admiradas de ver o outro falar. Aí o cara disse assim: Osho, eu tive um sonho. Que eu chegava aqui no Budan Hall e não tinha ninguém, só estava você. E você falava para mim. O que é que isso quer dizer? Aí o Osho disse: eu falo. O que há de diferente nisso? Se eu nasci para falar e eu falo, eu me sento aqui, se chegar na hora de eu falar, eu vou falar. Pode ter uma pessoa, ou duas, ou 1 milhão, ou não ter ninguém. Ele disse: eu vou falar, eu vou contar piada sem graça, e eu mesmo vou rir das minhas piadas, porque é isso que eu faço, eu falo. Ele disse: uma flor, quando ela surge no meio da floresta, ela não está preocupada se você vai passar lá e achar que flor é mais bonito do que espinho. Ela não vai estar lá preocupada se você acha cheirosa ou fedorenta. Na hora dela se abrir, ela se abre. E na hora dela fechar, ela fecha. Isso é uma vida religiosa, em que a gente se religasse com Deus e com a vida. A gente se ama, se entende, se compreende e faz o que a gente nasceu para fazer. Mas onde é que está essa pessoa dentro de nós aqui, que sabe que está fazendo o que está fazendo porque nasceu para fazer? E quantos por cento de nós está só construindo o que a gente acha que o povo vai gostar de ver? A nossa vida, acho que 99,9% é mais essa outra parte, não? A gente só faz as coisas se tiver um retorno, e o retorno é ser aprovado pelos outros, ou receber em troca, porque os outros aprovam, pagam, né? Mas até que ponto a gente está fazendo o que a gente foi criado para fazer? Ele disse: a flor é linda por isso. Você que é metido, se você lá achar ela feia ou bonita, ela não está nem ligando, ela faz o que ela nasceu para fazer. Mas a gente está tão poluído, a gente é tão avaro com essa imagem de ouro que a gente quer construir para mostrar aos outros, de diamante, que a gente tem até medo de saber para que é que a gente foi criado. E fantástico, você já está com isso, faça. As coisas que dão certo, normalmente não estão o livro alquimista, né? Você está dormindo em cima do seu tesouro, não é o que está fora não, você já está com o que você tem, desenvolve. Mas você não faz, você fica atrás do que o povo gosta, não sabe o que você faz. Eu vou fazer um curso de canto, viu? E eu estou cantando em karaokê, brincando em casa, né? Aí eu liguei para a mulher: vou fazer um curso de canto. Canto ruim, mas eu quero cantar. Aí a mulher disse: não, porque você tem que vir para testar seu tom, senão só em agosto. Eu disse: tá certo, eu vou. Aí eu disse: difícil era se eu fosse mudo, né? Ela achou graça. Porque aí, como é que eu ia cantar? Posso cantar ruim, pode, mas assim, ao menos eu falo. Aí ela disse: é verdade. Ela disse: o senhor tem razão, entendeu? Porque se eu não falasse, não dava nem para tentar cantar. Então, uma das coisas de florzinha, né, a flor que eu estou dizendo aí do Osho, é isso: você fala. Se você gosta de cantar, se você pode usar isso, se te faz, pô, é em cima do que dá certo. Eu fui tentar jogar bola quando era novo, jogava um tempo, mas eu não sou bom jogador. Eu percebi que ali aquela história de que é 99% esforço e 1% é dom. Eu vi futebol, não é que eu me esforcei, viu? Sem dom aquilo ali não dá certo. Agora eu sei jogar assim, entendeu? Bater assim, eu sei onde é que chuta, mas bom não é pra mim, entendeu? Mas eu pensava que tudo é... Não, eu não posso...
Pé no chão. Eu não posso tudo não, eu posso o que Deus quiser. Mentira. Aqueles contratos, sabia que hoje começaram a acontecer? Que eu falei quinta-feira. Olha aí. Mas eu Tem disse, paciência, né? não é paciência. Eu disse, Senhor, é conforme a tua vontade. Sai daqui dizendo isso, querido. Não é para ser como eu quero. É isso. Se eu me tocar com a vontade de Deus, eu vou me encontrar, entendeu? É isso. No momento ele me deu uma voz que quando eu estou com o microfone, eu sempre vocês me escutam. E eu posso melhorar isso. É isso. É ir se abrindo no que Deus te deu. Você já tem a estrada dos tijolos amarelos para você. Você vai andar nela e vai descobrir que o mágico de Oz não era tão poderoso. Mas que era importante que você fizesse a sua própria jornada. Então, para a gente encerrar, não sei como é que foi hoje, não sei se conseguiram compreender, acho que foi um pouco profundo hoje. Porque eu também nunca tinha trabalhado o evangelho da avareza nessa perspectiva, né? É engraçado, né? Parece que essas coisas de Deus, ele não faz repetir o evangelho, né? Não, em anos eu não tinha trabalhado, mas realmente veio esse insight hoje. Eu percebo que há uma construção de ouro, diamante, de joia que a gente cria, que é uma imagem que a gente quer mostrar para os outros. E a gente faz tudo para preservar essa imagem, e assim a gente perde a gente mesmo. É a pergunta de Jesus, né? De que é que vale, meu irmão, ganhar o mundo e perder? Assim mesmo nós estamos fazendo isso todo dia. E como é que eu começo, Renato? O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro. Comece humildemente, quer dizer, botar o pé no chão e ver a realidade. Começa a dizer para você o que tem dentro de você. Ver. Falar com Deus. Converse abertamente com Deus. Se é inveja, se é ódio, se é raiva, se é mágoa, se é um desejo que você acha que é proibido, mas diga. Não maqueie a realidade. Não amasse a realidade. Procure ter abertura para enxergar as coisas o máximo que você puder do jeito que elas são. Não queira que as coisas sejam como você quer. Queira ver as coisas do jeito que elas são, conforme a vontade de Deus. Então, o sentido da vida é esse: aprender para compreender, né? Conhecer Deus, compreender Deus e viver bem. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Oxo, na maior parte da minha vida eu me mantive à distância, separado e isolado, e assim eu tenho estado protegido das pessoas e situações. O meu medo mais íntimo sempre foi o de abrir meu coração totalmente. O vasto amor que eu sinto poderia derramar-se como água de um poço, transbordando, e seria perdido, desviado ou rejeitado. Minha essência é como uma flor delicada, e se ela florescesse no terreno errado, ela poderia com facilidade ser maldosamente machucada ou destruída. Este é o meu medo. Seria esse o tempo e o lugar para abrir o meu coração totalmente? Tom, este é um dos medos mais básicos de todos os seres humanos. Este é o medo que tem dado origem aos monges e às freiras. Todo o passado da humanidade foi dominado por esse medo, como um câncer da alma. Parece muito lógico que, se você compartilhar o seu amor, ele será desperdiçado e logo você ficará infeliz. Essa é a lei comum da economia. Se você quiser ter mais dinheiro, não o compartilhe, seja miserável. Ganhe o tanto que você conseguir e dê o mínimo possível. Somente assim você consegue acumular e ficar rico.
Isso é verdadeiro no que se refere ao mundo exterior, mas é absolutamente falso quanto ao mundo interior. Ali funciona uma lei totalmente diferente. A lei interna é: se você não dá, você perde. Se você dá, você conserva. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto menos você dá, menos você tem. Se você não der nada, nada terá. Ficará completamente vazio, um túmulo. E dentro do túmulo não há qualquer possibilidade de uma flor desabrochar. As flores necessitam do sol, da chuva, do vento, das estrelas, do céu, dos pássaros. Por mais delicada que ela seja, ela necessita abrir-se para a existência. Em tal abertura, a fragrância é liberada. O esplendor que estava preso é liberado. Tom, você é basicamente um monge. A palavra monge é significativa. Ela quer dizer aquele que vive uma vida solitária. Aquele que vive uma vida sem relacionamentos, sem relações, sem amar, sem compartilhar. Aquele que vive uma vida sem janelas, fechado por todos os lados, completamente fechado em si mesmo, devido ao medo de que, se abrir, quem sabe o que acontecerá com o seu coração sensível, com o seu delicado ser interior. Ele tem medo de rejeição, medo de situações, medo do desconhecido. Ele se agarra a si mesmo, mas esse agarrar só lhe traz morte. Ele pode seguir arrastando-se por anos, mas isso não é vida, isso é suicídio lento. A própria palavra monge quer dizer aquele que decidiu viver uma vida solitária. Da mesma raiz vem monastério, onde as pessoas vivem solitariamente. Da mesma palavra vem outras como monopólio, monotonia, monogamia. Tentar viver por si mesmo, desconectado dos outros, é a ideia mais perigosa que alguém pode ter. E uma vez que ela começa a tomar um colorido religioso, fica muito difícil livrar-se dela, pois ela satisfaz o seu ego. Ela alimenta tudo o que é errado em você e destrói tudo o que é belo em você. Dentro de um túmulo não há qualquer possibilidade de rosas desabrocharem, mas existe a possibilidade de cobras, escorpiões e aranhas. Tudo o que é feio e venenoso. Se o túmulo está completamente fechado, o seu próprio ar se torna venenoso. E milhões de pessoas estão vivendo a vida de monges e freiras. Elas podem não ter ido para o monastério. Elas podem estar vivendo com suas esposas e filhos, mas estão fechadas. Eles podem estar vivendo no mundo, mas se protegendo muito, sempre cautelosas e calculando, para que suas vidas não tenham qualquer alegria, dança ou canção. É preciso um pouco de coragem para fazer da vida uma celebração. Você diz, Tom, na maior parte da vida eu me mantive à distância. Você tem sido um suicida. Vida significa estar junto, com a existência, com as árvores, com os rios, com as pedras, com as pessoas, com os animais, com tudo o que é. A única maneira de tornar a sua vida rica é relacionar-se com ela multidimensionalmente. Quanto mais você se relaciona, mais multidimensional você é, mais rico você é, mais você cresce e desabrocha. Ainda há tempo. Abandone essa ideia estúpida de estar à distância, separado e isolado. Isso pode fazer você morrer. Então você terá tempo, mais do que suficiente, pelo seu nome. Parece que você é um cristão. Então até o dia do julgamento final, você terá tempo mais do que suficiente. Você poderá viver como um monge em seu túmulo e poderá guardar a Bíblia e o rosário com você. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto essa imensa oportunidade estiver sendo dada a você, viva-a, alegre-se com ela. Jesus disse repetidas vezes aos seus discípulos: alegrai-vos, alegrai-vos, novamente alegrai-vos. Jesus não era um monge, ele era um homem vivo. Ele viveu com todo tipo de pessoas, os jogadores, os bêbados, as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos. Ele viveu,
e não com a ideia de que era mais santo do que você. Ele viveu com grande amizade. Ele gostava das festas que se prolongavam, das danças e da música. E acredite, ele não estava constantemente evangelizando. Ele fazia fofocas também. Ele bebia, ele gostava de vinho, e ele compartilhava isso com seus discípulos. O jejum não era o seu caminho, mas sim a festa. Não seja monacal. Ser um homem é uma oportunidade tão grande que não há necessidade alguma de desperdiçá-la. E lembre-se de uma coisa, as coisas das quais você tem medo. De abrir meu coração totalmente, o vasto amor que eu sinto poderia derramar-se como água de um poço transbordando. Por que você está sentindo esse vasto amor? Só por você mesmo? Porque amar significa ter uma direção, um objeto. O amor é sempre endereçado a alguém. A quem o seu amor é endereçado? Você é como um envelope ainda não aberto. Você nem mesmo leu o que está escrito na carta. Você nem sabe se existe uma carta dentro ou se está simplesmente carregando um envelope vazio. A não ser que abra o envelope, você nunca saberá. Abra-o. E lembre-se, o poço nunca se esgota porque no fundo ele é conectado ao oceano. O oceano está continuamente alcançando-o em pequenas nascentes. Na verdade, se você não tirar água do poço, ele morrerá, porque as nascentes não serão mais necessárias e ficarão bloqueadas. Não sendo usadas, elas perderão a sua função e a velha água se tornará estragada e morta, talvez venenosa. É bom para o poço que sua água seja tirada. Quanto mais água você tirar, mais correntes de águas frescas chegarão ao poço. O poço não está desconectado da existência. Certamente, o seu coração é um poço. Se ele for mantido fechado, você não captará a energia do universo fluindo para você. Continue se esvaziando e você ficará surpreso. Quanto mais se esvaziar, mais cheio você ficará. Por isso é que Gautama, o Buda, enfatiza a palavra Shunya, zero. Torne-se um zero. Se você quiser tornar-se cheio, a sua mensagem é: simplesmente se torne vazio, um nada, só espaço, puro espaço, um espaço sem limites contendo nada. Apenas esvazie-se totalmente, e você não será capaz de acreditar. Um milagre acontece. Quando você está totalmente vazio, a existência toda entra em você. Todas as estrelas estarão dentro de você, assim como o Sol e a Lua. De repente, você se vê tão vasto quanto o universo. Ser nada é a única maneira de ser tudo. Ser ninguém é a única maneira de ser divino. O vazio traz o divino. E não se preocupe com o seu amor ficando perdido. Nada jamais é perdido. O mundo sempre contém a mesma quantidade de tudo, nem mais, nem menos. Isso agora é um fato científico. Não existe um simples átomo a menos ou a mais do que o que sempre existiu. A quantidade do universo permanece absolutamente a mesma, pois de onde alguma coisa nova pode vir? A existência compreende tudo. Não existe algum outro lugar. E para que outro lugar qualquer coisa pode ir? Não existe outro lugar para se ir. Assim, nada jamais é perdido. Talvez possa demorar um pouco mais para se alcançar a pessoa certa, mas sempre se alcança. Cante a canção e não se preocupe. Ela alcançará a pessoa certa no tempo certo. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa sua vida, então em algum outro tempo. Mas ela alcançará, com certeza. Ela sempre encontra a pessoa certa que pode absorvê-la. Simplesmente cante a canção. Não se preocupe com quem ela irá alcançar. Toda a sua preocupação deve ser cantar com totalidade, e isso é tudo. Mais do que isso, não é exigido de ninguém. Não lhe cabe saber se ela será ouvida ou não. Quando uma flor nasce no meio de uma selva, ela não está preocupada se alguém vai passar por ali para conhecer a linda fragrância que ela está liberando. Ela simplesmente libera a fragrância. Se ela alcançar alguém para cheirá-la, ótimo. Se ela não alcançar, qual o problema?
A flor desabrochou. Ela se ofereceu ao universo. Agora fica por conta do universo fazer o que quiser com ela. Nada jamais é perdido, desviado ou rejeitado. Mas as pessoas se sentem muitas vezes rejeitadas porque antes mesmo delas darem algo, já existe a expectativa. Se sua expectativa não for satisfeita, elas se sentem rejeitadas. É a expectativa que está criando o problema, não o amor. Dê o amor sem qualquer corda amarrando. Dê o amor pelo puro prazer de dar. Alegre-se dando. O pássaro cuco, ao cantar distante, não se preocupa se alguém está gostando ou não. A estrela distante, você pensa que ela está preocupada se um poeta está escrevendo um belo poema sobre ela? Ou se um Vincent van Gogh está pintando-a? Ou se um fotógrafo ou um astrônomo estão preocupados com ela? A estrela não está interessada nisso. A sua alegria está em continuar brilhando. Simplesmente abra o seu coração, Tom. E abra-o totalmente, sem quaisquer expectativas e condições. É certo que ele alcançará o coração certo. Isso sempre acontece. Quando eu comecei a cantar a minha canção, não havia ninguém para ouvi-la. Depois as pessoas começaram a chegar. Eu fiquei surpreso. Como elas ouviram? Por que essas pessoas continuam vindo? De todas as direções, de todo o mundo, as pessoas começaram a vir. Como você chegou aqui? E eu não estava esperando que alguém viesse. Eu estava simplesmente cantando a minha canção. Eu estava desfrutando isso. Há poucos dias, um sannyasi me perguntou: Oxe, eu tive um sonho. Eu estava sentado sozinho no Buda Hall e então você chegou. Você sentou-se na cadeira e eu fiquei muito intrigado porque eu estava só e não havia mais ninguém no Buda Hall. Todo ele estava vazio e eu estava preocupado com o que você iria fazer. Não precisa se preocupar. Eu farei a minha parte. Eu não posso deixá-lo só. Eu falei para você por 1h30 continuamente. E você também não pode escapar. Quando há muitas pessoas, mas poucas conseguem escapar. Mas se você está sozinho, para onde poderá ir? Eu seguirei você. Sem pessoa alguma, ainda que você não esteja lá, eu estarei sozinho no Buda Hall. Eu cantarei a minha canção. Tente isso um dia. Eu ainda contarei minhas piadas e se não houver ninguém para rir delas, eu mesmo rirei. Se não for a piada, porque eu já conheço, estarei rindo do fato de não ter ninguém lá. E ainda assim, eu estar contando uma piada. Que ridículo. Tom, não se preocupe. Você diz, minha essência é como uma flor delicada. Então, permita que ela assim seja. Ela é bela. Ela é uma flor delicada. Permita que os outros também participem da sua fragrância. Permita que os outros também bebam da sua fonte. Logo a flor morrerá. À tardinha, ela já terá ido. Assim, não a esconda, pois mesmo se escondê-la, você não conseguirá salvá-la. De manhã, a rosa abre suas pétalas. Ao final da tarde, as pétalas definham e a rosa se vai. Antes que ela se vá, permita que ela seja compartilhada. Deixe que as abelhas venham e façam um zumbido. Deixe que os pássaros cantem. Deixe que as crianças brinquem ao seu redor. Deixe todo mundo se alegrar. Do contrário, você estará morrendo sem estar realizado. Ela é uma flor delicada, mas quanto mais delicada for, mais rapidamente ela tem que se abrir à existência. Ela não pode esperar pelo amanhã. Talvez ela não esteja aqui amanhã. E você está preocupado. Se ela florescesse no terreno errado. Não há terreno errado em lugar algum. Na verdade, se uma rosa consegue florescer no deserto, aquele será o mais belo terreno, e ela será uma rosa excepcional. Se ela puder desabrochar entre pedras, então aquela rosa deve ser um Buda, não menos do que isso. Um Cristo, não menos do que isso. No terreno adequado, no jardim, as flores comuns desabrocham,
Mas as flores extraordinárias desabrocham também entre as pedras e no deserto. Assim, não se preocupe com o terreno, e não se preocupe que ela poderia com facilidade ser maldosamente machucada ou destruída. Tudo que nasce será destruído. Por isso, antes que ela seja destruída, permita que ela tenha sua dança. E você está me perguntando, seria esse o tempo e o lugar para abrir o meu coração totalmente? Todo o tempo e lugar é o lugar certo. E porque você está aqui neste momento, permita que esse seja o lugar. Onde você poderia encontrar um espaço melhor, com pessoas mais bonitas, mais receptivas, mais amorosas do que essas que estão à sua volta nesse momento. Tom, você esperou tempo demais. Não espere mais. Este é o tempo. Nunca confie no momento seguinte. O amanhã nunca vem. É agora ou nunca.